sertanejo autêntico, sempre com você em todos os momentos, seja ele qual for. Segunda-feira, dia 18 de outubro, hoje a igreja celebra a festa do evangelista São Lucas. Por isso vamos tomar um texto próprio, Lucas capítulo 10, versículos de 1 a 9. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar o amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei o que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira da vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabeis que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O reino de Deus está próximo de vós. Hoje, na festa de São Lucas, evangelista, o evangelista da mansidão de Cristo, a igreja proclama este evangelho que nos apresenta as características centrais do apóstolo de Cristo. O apóstolo é, em primeiro lugar, aquele que foi chamado pelo Senhor, designado por Ele mesmo, com o propósito de ser enviado no seu nome. É Jesus quem chama a quem quer para lhe confiar uma missão concreta. O Senhor escolheu outros 72 e enviou-os 2 a 2 à sua frente, a toda a cidade e o lugar onde ele mesmo devia ir. O apóstolo pode ter sido chamado pelo Senhor, mas também depende totalmente dele. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não vos demoreis em saudar ninguém pelo caminho. Esta proibição de Jesus aos discípulos indica, acima de tudo, que eles deixaram em suas mãos aquilo que é mais essencial para viver. O Senhor, que veste os lírios do campo e dá alimento aos pássaros, quer que seu discípulo busque em primeiro lugar o reino dos céus, e não fiqueis ansiosos com o que comer ou beber. Não vos inquieteis. Os pagãos deste mundo é que vivem procurando todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe que delas precisais. O apóstolo é também quem prepara o caminho do Senhor, anunciando sua paz, curando os enfermos e manifestando assim a vinda do reino. A tarefa do apóstolo é então fundamental em e para a vida da igreja, porque dela depende a futura acolhida ao Mestre entre os homens. O melhor testemunho que nos pode oferecer a festa de um evangelista, daquele que narrou o anúncio da Boa Nova, é fazer-nos mais conscientes da dimensão apostólico evangelizadora de nossa vida cristã. Em Lucas 9, de 1 a 6, encontramos o envio dos 12 apóstolos. Mas estes, apesar de formarem o núcleo da jovem igreja, não foram mandados como precursores de Jesus, já que não tinham ainda identificado como Messias aquele que os enviara, como se pode ver em outro versículo, o versículo 20 do mesmo capítulo. Agora Lucas narra que Jesus envia um novo grupo, o dos 72 discípulos,
Estes sim são enviados na frente de Jesus. Sua missão específica é curar os doentes daquela cidade e diga ao povo dali: o reino de Deus chegou até vós. Portanto, são enviados como precursores, como preparadores da chegada do reino de Deus, que eles anunciam na pessoa de Jesus. Lucas nos apresenta 72 discípulos enviados. Este número é simbólico e identifica a universalidade da missão. Todo o povo de Deus está chamado a se lançar na missão de anunciar a boa nova do reino. Esta missão não é uma tarefa somente do Papa, do Bispo, sacerdotes e diáconos, mas sim uma obra de todos os batizados. Portanto, a missão universal desde a sua origem e compreende todos. As instruções para os dois grupos de missionários são praticamente a mesma. O texto especifica que Jesus envia 2 a 2, pois o anúncio do Evangelho não é uma tarefa pessoal, mas de uma comunidade. O fato de serem enviados pelos mesmos, pelo menos 2, também quer mostrar a credibilidade do testemunho, além do fato do encorajamento que um pode dar ao outro no caso de desânimo diante das dificuldades. Em seguida, Jesus, depois de ter falado em semente e em arado, fala agora da colheita, esta imensa, mas os trabalhadores disponíveis são poucos. Ela é imensa, mas trabalhadores poucos. E a situação é a mesma, ontem e hoje. É um trabalho gigantesco e nunca haverá trabalhadores suficientes. Só o Pai pode chamá-los e enviá-los. Por isso, não olhemos para trás, mas olhemos para frente. Somos nós hoje, os chamados e enviados 2 a 2 para continuar o anúncio da Boa Nova. Deus abençoe a todos. Opera Paraíba é o programa de cirurgias eletivas do Governo do Estado. Em pouco mais de um ano, 7.590 cirurgias já foram realizadas. Em outubro, mais de 2.000 cirurgias já estão programadas, sendo 470 cirurgias gerais, 1.310 oftalmológicas e 250 cirurgias infantis que passam a fazer parte do programa. Opera Paraíba, Governo do Estado.